Eu queria dar boa noite, agradecer muito a presença de quem já está aqui com a gente, quem esteve na semana passada e quem está voltando agora, está chegando agora pela primeira vez. Esse projeto foi um projeto assim que eu e a Patrícia Borges, a gente planejou pelo nosso amor mútuo pela mitologia grega, nosso amor mútuo, que a gente ama a mitologia grega, a mitologia grega nos ama, Verdade. mas o amor de ambas pela mitologia grega, a gente, desde a pandemia, pelo menos a gente participa de um grupo de mitologia ligado ao Instituto Areté, que é em São Paulo, e a gente vai se seguindo assim nesses caminhos que vão trazendo esse conhecimento cada vez maior da mitologia para a gente, né? Que faça a gente também poder trazer para as pessoas um pouco e compartilhar um pouco do que nos fascina. E quando surgiu essa série Caos da internet, eu particularmente fiquei, nossa, que fantástico isso! Preciso falar sobre isso, eu acho tão legal, porque como eu sou roteirista e a Patrícia ela é uma acadêmica muito ligada à área de letras clássicas, que eu não sou, eu até estudo literatura, mas na área de literatura e mesmo e teoria literária, é, eu falei, poxa, tem uma pessoa que vai gostar de fazer essa bagunça comigo. Com Então a gente pensou certeza. nesse formato, né? Falar um pouquinho da narrativa, o que envolve ali, pelo lado do roteiro mesmo, um pouco meu olhar de roteirista, e o olhar de ambas sobre um projeto tão interessante que visa realmente modernizar o contato que se tem com a literatura clássica e com a mitologia grega, mas sem nunca perder a referência. Sempre que a gente está assistindo ali, as histórias estão modernizadas, tem coisa que na série, né? Agora já estou entrando na série. Tem coisa que os roteiristas inventaram, a gente percebe ali, mas quem gosta, curte e conhece um pouco mais da literatura clássica se diverte também porque reconhece ali as referências. Então, não é um negócio inventado absolutamente da cabeça de alguém. Eles estudaram e trouxeram isso. E aí eu achei que era o nosso momento de trazer um pouquinho essa conversa, porque, particularmente, eu acho que a Patrícia vai concordar que a gente, vivenciando tanto isso, a gente acha que a mitologia fala tanto com o que a gente sente hoje, com o mundo contemporâneo, ela reverbera tanto, né, no que a gente vê por aí. Então, eu acho que é uma boa oportunidade da gente trazer um pouquinho. E então eu vou pedir para a Paty falar um pouquinho pelo lado dela também, e vou pedir para a Magê, porque a Magê, a gente tendo inventado esse, esse projeto, né, de falar da série Caos, a gente conseguiu, conseguiu trazer essa parceria do Centro Cultural da USP de São Carlos, e a Magê está aqui representando o Centro Cultural, os alunos da Universidade de São Carlos, e ela vai falar um pouquinho do lado dela também, tá bom? Então, quer falar um pouco, Paty? Bom, então, meu nome é Patrícia, eu sou formada em português e grego antigo pela Universidade de São Paulo. Faço linguística histórica, já fiz mestrado em linguística histórica, agora sou doutoranda em linguística histórica pela Universidade Estadual de Campinas. Sou uma grande fã apesar do academicismo, sou uma grande fã da literatura grega, de mitologia grega, e eu espero que a gente aqui se divirta bastante. Essa é a melhor parte, é a gente se divertir mesmo. E A eu queria proposta é essa, né? e a gente se divertiu semana passada. E eu queria aproveitar para agradecer essa parceria do Centro Cultural, que recebeu a ideia de braços abertos, sem deixar de mencionar que o Centro Cultural também tem uma parceria com o grupo
grupo coordenador de cultura e extensão do campus USP de São Carlos e é uma parte da prefeitura do campus USP de São Carlos. Então, queria agradecer todo mundo, mesmo que indiretamente. Vai lá, Magé. Magé, vai lá. Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Maria Eugênia, mas todo mundo me chama de Magê. Hoje eu estou aqui representando o Centro Cultural USP de São Carlos. É um prazer muito grande para a gente poder estar somando nesse projeto, ainda mais nesse período em que a gente está completando 35 anos, né, de estrada. Então, sempre que a gente puder mobilizar ações nesse sentido, é muito gratificante para a gente. E eu espero que seja uma conversa muito rica para nós hoje. Muito legal. Então, olha só, gente. Eu acho o seguinte, sem mais delongas, vamos entrar no assunto, porque é assunto pra caramba, né? E eu acho que, particularmente, eu acho que é um assunto muito interessante. Então, o que a gente tem um roteirinho aqui para a gente não se perder, né? Eu acho que a gente chega aqui hoje tendo falado principalmente do episódio 1 da série na semana passada, que tomou o tempo todo e até passou um pouquinho. A gente volta hoje, eu acho que hoje a gente vai falar do episódio 2 e 3. Mas assim, falando só para nortear mesmo, porque a gente acaba falando da série como de uma maneira geral e do que a gente tem, que é uma temporada, né? A primeira temporada, não se sabe, nunca se sabe se ela vai ser renovada ou não, espero que sim, porque ficaram alguns assuntos pendentes e a gente adoraria ver para onde que eles vão, né? Mas o que a gente tem para falar é a série Causa em si, e que a gente identificou, por exemplo, que ela trabalha, quando a gente fala em diálogo com a contemporaneidade, trabalha com questões de poder e de corrupção, né? Que hoje em dia a gente continua tendo que lidar, e faz muitos paralelos com o mundo atual, né? Trazendo temas sobre como liberdade, desigualdade, justiça. A gente vai ver, por exemplo, a situação dos troianos na série. É muito paralela ao que a gente tem hoje com a questão dos refugiados e tantas coisas ali que eles aproveitam o mito para trazer e dialogar também com o público da série hoje, né? Então, o que eu queria falar é o seguinte, eu tenho dois temas que eu acho que a gente tinha que falar antes de entrar na série em si. Uma é falar um pouquinho do Hades, porque no final do episódio 1, a gente já tem, se eu não me engano, a Eurídice, que é a Reed, né? Chegando no Hades, e ela vai encontrar ali o Ceneu. Então, a gente vai ser apresentado a todo aquele universo que eu acho que é importante a gente entender um pouco, porque se a gente pensa com a mentalidade de hoje, a gente vai falar, mas o que é o Hades? É o inferno? É o submundo? As pessoas morreram, foram para lá, mas o que é isso? Existe um sistema de punição? A Patrícia vai falar um pouco disso para a gente. E como, na verdade, a gente seguindo o arco longo da série, que na verdade é essa trama para derrubar, para tirar um pouquinho os Zeus do centro de poder, a gente segue a trajetória do Ceneu, da Reed, da Eurídice, e de Ariadne, tá? Só que a gente também vai seguir, especialmente nessa temporada, o arco como uma jornada do herói do Orfeu. Então, acho interessante a gente chegar falar um pouquinho mais dessa parte teórica, antes de entrar em alguns detalhes sobre esses personagens. Então, o que a gente tem? A gente tem a jornada do herói, que eu vou falar que é uma parte mais teórica, e a gente tem esse cenário, né? Que além do Olimpo, que a gente já viu no primeiro episódio, onde está Zeus e tal, e a Terra dos seres humanos, a gente tem o Hades. Mas aí, Paty, eu queria que você falasse o que é o Hades? Como ele se divide? Como que é a questão do bem e mal?
Lembrar um pouquinho, porque a série fala dessa história de renovação, lembrar um pouquinho o que que a gente vê ali e por que que isso Tá. é interessante, tá? O Hades é um dos deuses olímpicos que é irmão de Zeus. E quando eles fazem a divisão pós-titanomaquia, Zeus fica com os céus, Poseidon vai ficar com os mares e o Hades vai ficar com o submundo. Ele vai ficar, então, teoricamente, com o mundo dos mortos, né? A gente não pode atribuir uma ideia cristã a isso. A gente tem que se despir de todo esse conceito. É difícil a gente se despir desse conceito de 2000 anos, mas a gente precisa se despir desse conceito. Então, eu vou dar uma visão que eu confesso para vocês que eu levei anos para entender, mas eu vou tentar passar um pouco dessa visão aqui, porque é muito complexo a gente se desvencilhar do cristianismo para poder entender, mas eu vou tentar passar uma visão aqui. Então, imaginem assim, que o submundo é o lugar dos mortos, né? Então, quando a pessoa morre, passa pelos ritos fúnebres gregos, que ao longo do tempo os ritos fúnebres se transformam. E no caso da Eurídice, coloca-se o óvulo na boca dela, que depois a gente vai saber que, não dando spoiler, né? O Orfeu vai lá e tira o óvulo da boca dela. Mas, se o rito está completo, ela vai para o mundo dos mortos e ela encontra primeiramente o Caronte. Aí o Caronte é uma figura que a gente pode falar num outro momento, enfim. Mas o Caronte basicamente é o cara que atravessa os mortos, ele vai atravessar os mortos na chegada até o Hades. Então, como que se paga o barqueiro? Com essa moeda que a pessoa é enterrada. Então, a pessoa é enterrada e é paga com essa moedinha, que era um óbolo, né? Aí tá todo mundo lá no barquinho, tá? Tem 3 lugares para onde as pessoas. Tem 4 lugares para onde as pessoas podem ir no Hades. Não, 4 não, 3. Elas podem ir para um tal de Campo Asfódelos, que é onde a maioria vive. Tipo nós. Vou pro Hades, vai pro Campo Asfódelos, tá? Por quê? Porque, teoricamente, você não se destacou. Mentira, a Patrícia se destacou sim. A Patrícia vai para os Campos Elíseos. Ah, tá. Mas, Nós teoricamente, vamos. a Patrícia vai, Tudo bem, entendi. tá? Tá, Vai vai. para os Campos Elíseos. Parte é isso. Mas, assim, quem não fez nada de notável na vida, veja bem, é nada de notável, que passou trabalhando, cuidando da casa, da família, não fez nada de notável. Vai para o Campos Asfódelos. Agora, quem foi detestável, foi ruim, desonrou os deuses, praticou fraticídio, parricídio, esse daí vai para o Tártaro. Ai, Patrícia, o Tártaro é o inferno. Não, amigo, o Tártaro não é um inferno, mas é um lugar para onde essas almas perdidas que fizeram coisas ruins, inclusive tipo os perseguidos pelas Eríneas. Essas pessoas, os perseguidos pelas Eríneas, vão para o Tártaro, tá? É isso. Agora, quem é notável, quem fez coisas maravilhosas, quem foi um grande herói, foi espetacular em vida para os gregos, vai para os Campos Elíseos, ou chamada Ilha dos Bem-Aventurados. Tá? Quem faz essa divisão? Existem juízes no Hades, que é essas pessoas que vão. Não vejam que não é um julgamento moral,
Não é esse tipo de julgamento. Mas é julgar, ó, isso daí ele matou. Vamos lá. Como é que é o nome dele? Eu esqueci o nome dele. O da Oresteia, gente, o que matou a mãe, matou a Clitemnestra, irmão da Electra. Eu esqueci o nome dele. Orestes. Orestes, isso. Ah, eu esqueci, tá vendo? É Oresteia, Orestes, mas eu esqueci. O Orestes, por exemplo, não ia para o Tártaro porque ele passou por um julgamento e ele foi salvo pelo voto de Minerva, da deusa Atena, que na mitologia romana é Minerva. Mas, se não tivesse passado por isso, por ter cometido um matricídio ali, não, ele teria ido para o Tártaro. Ele cometeu um ato que entre os gregos era uma afronta muito grande, né? Cometer crimes contra a família e perseguido pelas erinhas, lógico. Então, quem estava entre esses juízes aí? Minos. Olha só como a história vai se misturando inteirinha. Quem estava nesse juiz que era considerado mais justo? Depois, quando a gente for falar de Minos, a gente pode falar disso. Quem Minos morreu sacaneado na água quente, fervendo, aí neguinho saiu falando que estava tomando banho, se afogou tomando banho. Não, ele foi cozido na água quente. Aí ele vai para o Hades e ele se torna um dos juízes, ele e dois irmãos dele, que são os juízes do Hades. E ele é considerado mais justo, tá? Quem protege o Hades? Quem? Cérbero. Ai, Patrícia, o que é o Cérbero? O Cérbero é o cão de três cabeças. A galerinha aí que assistiu Harry Potter vai lembrar do Fofo. O Fofo do Harry Potter era um Cérbero, né? E como que o Cérbero surge nessa história aí? Ele é um cão que protege todo mundo de sair do Hades. Então, assim, ele deixa todo mundo passar para entrar, mas ninguém pode sair. Então, temos lá o Cérbero também, que está na série e é o cãozinho, é o petzinho, ai que sacanagem, é o petzinho de Ceneu, né? É o pet de Ceneu, é o Cérbero, ele tem o Cérbero. Mas não é bem assim, o Cérbero é uma figura monstruosa e tal, que protege a saída, tentar, neguinho, eu vou fugir, quero voltar lá pro mundo, para a Terra. Não pode. Cérbero não deixa passar, tá? E o Cérbero, ele vai entrar nos outros mitos. Ele entra nos 12 trabalhos de Hércules, ele vai entrar no próprio mito de Orfeu, porque Orfeu, quando desce ao submundo para recuperar Eurídice, no mito de Orfeu e Eurídice, como que ele passa pelo Cérbero? Ele vai tocar a lira dele, e aí o cão vai ficar ali todo molinho, molinho e adormece, que é o mesmo que acontece lá no Harry Potter também, né? Potter, A galerinha canta pro Fofo e o Fofo dorme. Então, as histórias aí todas se entremeiam. Patrícia, ficou claro como eu expliquei aí o Hades? A gente só não pode colocar, porque assim, tá, o Tártaro é tipo um inferno. É muito reducionista falar que o Tártaro é um inferno. O Campos Elíseos, né, a Ilha dos Bem-Aventurados, é o paraíso? É também reducionista, porque não é o mesmo conceito. Mas, tipo, o Campos Elíseos é um lugar legal, todo mundo feliz, todo mundo contentinho. E o Tártaro é um lugar sombrio, é um lugar de sofrimento, porque as pessoas não fizeram coisas legais, né? E o Osfódelos é a maioria. Tá mais para divertidamente que Bíblia, né? Daquelas ilhas. Isso foi ótimo, Patrícia. Não tem as ilhazinhas ali? Isso, é perfeita a comparação. É bem isso aí mesmo. Tá aí, pronto, falou. Ó, então, assim, eu tô entendendo, já que você está com a camisa da Ilíada, eu queria lembrar isso, porque então os heróis, eles têm uma coisa de morrer com glória, e aí quando eles morrem com glória, eles vão ser, assim, não existe, é uma coisa que é importante, é legal a gente falar e lembrar, a gente falou semana passada, que assim,
Não tem essa coisa de renascer ou de renovar, como eles falam na série, né? Você morre, morre. Isso Morre. na teologia lá dos gregos. Tanto que o Você morre, cérebro morre. está lá para te impedir de querer voltar. Querer voltar. E aí, se você morre com glória, como é o caso de Aquiles, né? Você está com a camisa ali. Aquiles, a questão dele é que ele tinha uma opção. Ou você fica bem quietinho na sua casa, morre velho, casa, fica aqui cuidando do seu rebanho, sei lá. Ou você vai morrer muito jovem na guerra, mas você vai ter glória dos heróis. E ele Isso, opta por isso, isso, né? Então, eu acho que assim, essa opção tem a ver com ser lembrado para sempre, isso. né? E tem a ver também com ir para a Ilha da Bem-aventurança, né? Tem, mas aí eu não sei se eu não tenho assim um aprofundamento muito grande, porque eu fico perdida em algumas coisas, né? É, porque teoricamente também, teoricamente, todo mundo vai passar pelo LET, né? Todo mundo vai Mas passar por onde? pelo Rio Lete, pelo Rio do Esquecimento. Pelo Lete, que é o Porque Rio do você tem que Esquecimento. esquecer Uhum, também aquela vida lá. Mas uhum, aí é que fica essa beleza é, das junções de vários mitos, né? Porque se você uhum, passa pelo Lete, você é você passa pelo esquecimento, que a morte é esquecimento, né? Você ir para o Hades, teoricamente, é esquecimento. Mas se você quer ter honra e glória para sempre, não faz sentido passar pelo Lete, porque você vai querer ser lembrado. E no próprio canto, eu acho que é no canto 11 da Odisseia, que é quando o Odisseu desce, né, pro Hades, se não me engano, é o canto 11. Ele vai conversar com Aquiles e Aquiles lembra tudo. Tanto que Aquiles vira para ele e fala: eu preferia ter ficado velho do que ser um herói morto. É isso que ele vai dizer lá no reducionismo das coisas. Mas, quer dizer, ele tem consciência, então ele não passou pelo Lete. E que é, lugar é esse que o Aquiles está, que ele está amargurado? Você entende? entendi. Se ele Agora eu vou está na falar Ilha uma dos coisa. Bem-aventurados, ele não estaria tão amargurado assim, porque ele ia estar Eita, felizão. Aí outra incongruência que eu acho, assim, aqui aham, falando, vamos fazer uma fofoca aqui. Que aham. história é essa de Menelau e Helena ir para a Ilha dos Bem-aventurados, minha gente? Não é? Que história é essa? Que Olha chorotipo aqui. é esse deles irem para a Ilha dos Bem-aventurados? Paty, já que você está fazendo fofoca e trazendo tretas clássicas, eu quero Tretas falar que olímpicas. a nossa colega lá do Areté, a Paty, que também é Paty, tem aquele sobrenome grego que eu esqueci, Falardo, está né? aqui comentando, ela também está trazendo uma treta. Ela falou, ó, Aquiles é o mimadinho do Olimpo. Eu prefiro o Heitor. Então É. vejam que Paty já está trazendo também É, uma já que, questão já que Paty está polêmica. tretando, vamos tretar, né? É o que eu estava pensando hoje de manhã, né? Eu sou apaixonada por Aquiles, porque Aquiles é uma força da natureza. Mas ontem mesmo, no grupo, eu dei uma espinafrada no Aquiles. Mas ele é uma força da natureza. Ele tem um poema inteiro para ele. Mas eu Tamanho é. concordo que ele é mimadinho. Eu concordo com a nossa outra É terceira pessoa, porque ele mimadinho, é mimadinho. Não fez o que eu Aquiles queria, é aquele tirou a carinha briseida de que. mim, não vou mais na guerra. Então, Paty, Ah, me mata, me mata. Aquiles é aquele carinha que tá jogando lá, não deram a bola para ele, ele fala, vou parar de jogar. Não Esse é Aquiles. é? Exatamente, também Ah, acho. Então tem que concordar. parei de jogar, tchau, fui. E o jogo, o couro come lá e ele vai pra tenda dele, não tá nem aí pra nada. Esse é Aquiles, gente. Agora, deixa eu falar uma coisa para a gente seguir adiante, porque a gente está falando do Aquiles, né, como um exemplo de herói, que ele vai escolher a glória e depois, eventualmente, ele vai para o Hades e vai ter essa glória eterna e essa vida, supostamente, nos Campos Elíseos, né? Isso.
Isso. E Teoricamente, aí, sim, né? Hã? Oi? Teoricamente, sim, porque ele conquistou tudo para estar nos Campos Elíseos. Exatamente. Ele fez a trajetória do herói. Então, eu queria chegar nesse ponto que eu estava Exato. querendo chegar, que é a jornada do herói, tá? Que assim, assim, se eu entrar muito por esse assunto, a gente não para mais, porque já foi um curso que eu dei, que a Patrícia participou, que foram Maravilhoso 5, curso, 6 recomendo. encontros, que é muito fascinante, é um assunto muito fascinante. Mas assim, falando de maneira geral, até para a gente entrar nos heróis da série, né? Ou assim, nas jornadas que a gente identifica na série, eu queria falar um pouquinho desse assunto, que é o seguinte: existe um livro, que é um livro matriz, que é do Joseph Campbell, em que ele vai falar do monomito. E o que é o monomito? De onde ele tirou o monomito? Ele o Campbell é um mitólogo, então ele conhece mitos. A gente gosta do mito grego, estuda o mito grego, mas o Campbell estudou mitos assim da humanidade inteira, e inclusive entre mitos e ritos de sociedades que ainda existem hoje, que persistem, sei lá, o aborígene da Austrália. Então ele fez uma, como que eu posso explicar? Ele extraiu, né, o que tinha de comum a muitos, né, a maioria desses mitos, e ele acabou chegando nessa, que seria uma fórmula, não é uma fórmula, mas chegando nisso que ele chamou de monomito, que é o que é comum na trajetória de todos esses mitos e ritos de iniciação que estão em todas essas sociedades, né? Então, assim, tem uma teorização super grande, que eu gostaria mesmo, assim, eu acho muito fascinante, eu gostaria de falar disso com vocês hoje, mas acho que não vai dar tempo. Mas, basicamente, o que o Campbell vai fazer o Alexandre Brito está mandando muitos coraçõezinhos. No final, Alexandre Alexandre... Brito falou que o jornal do filme dele se chama Caronte News. E no final, Maravilhoso! a gente vai fazer uma publi para o Alexandre. Vou ver se eu entro aqui para ele contar do filmezinho dele um pouco e pedir para o pessoal ir lá votar. No final, vamos ver se a gente Muito consegue isso. bom. Senão, vai botando aí, Alexandre, no chat o nome do seu filme e ver se você consegue mandar o link para o pessoal votar. É sempre uma coisa legal, né? Que Muito o filme bom. do Alexandre, nosso amigo, está concorrendo num festival de cinema de rua. E aí, o que acontece? Para não entrar muito na teorização, o que o Campbell vai entrar vai falar, basicamente, sobre a questão do monomito, é que o herói tem duas funções, né, primordiais, a função dos heróis no mito. Uma é sair do lugar em que as coisas são vistas e entendidas superficialmente, para chegar em lugares da psique humana onde as dificuldades realmente residem. Isso porque o Campbell vai cruzar os mitos com o trabalho do Jung, que ele também estuda, né? Então, ele vai cruzar os mitos, ele vai concluir que o material que faz o mito é o mesmo material que faz o nosso sonho. E aí isso vai longe. Mas então, ele diz que a primeira função do herói é sair desse lugar em que as coisas são superficiais e ir para onde os problemas realmente residem. E a segunda função é voltar desse lugar onde as dificuldades realmente residem e onde ele literalmente tem que enfrentar os dragões, né? Modificado. Ele tem que voltar modificado, transfigurado por aquele caminho obscuro e tortuoso que ele atravessou, tá? E ensinar para todos nós, ensinar para a sociedade em que ele está inserido, em que ele já estava inserido, o que ele aprendeu, para a gente poder compartilhar um pouquinho da paz alcançada a partir do aprendizado dele, né? Então, onde que eu quero chegar com isso? Primeiro que, assim, esse monomito, né, do Campbell, ele vai depois, ele vai ser relido por um outro autor, que é o Christopher, como é o nome dele? Eu falei 1000 vezes, Vogler, que é o Vogler, que ele vai fazer eu falei divertidamente, eu já estava pensando nisso,
Era um teaser. Porque aí o Vogler ele vai fazer um livro chamado Jornada do Escritor, e nessa época o Vogler trabalhava na Disney, vejam vocês. E aí esse livro no qual ele meio que reconta e retrabalha o que ele aprendeu com o Monomito para os roteiros de filme, né? Então, na verdade, ele acabou fixando muito essa fórmula da jornada do herói, mas que ele trouxe enfim, fala isso, ele trouxe de Campbell e botou isso, sei lá, de uma maneira mais pragmática, né? E como a gente está falando de uma série, é legal trazer isso, porque, na verdade, resumindo aqui o esqueminha que eles fazem, a gente tem 3 atos, né? Tem 3 partes, que é uma parte da separação, uma parte da iniciação, né? E a parte do retorno. E aí o que eu ia falar é que a parte da separação, essa parte... Tá falando, Paty? Não, eu estou pensando aqui que o Orfeu cumpre tudinho, né? Pois é, e aí o que eu ia falar, porque também a gente vai falar de maneira geral, é que a parte da separação é essa saída do mundo cotidiano, né? E a parte do retorno, a parte da descida e da iniciação, ela contém uma estrada de provas que o Orfeu vai cumprir, e, na verdade, assim, ela contém uma descida ao inferno, né? E todos os heróis, muitos heróis gregos que a gente vai se a gente for olhar, Hércules, muitos deles eles vão ter esse momento de descida ao inferno, inclusive Orfeu, né? Exatamente. Que é o mais marcante da história do Orfeu, é essa descida ao inferno, e ele conseguir voltar do inferno que a gente fala inferno hoje, mas que não é o inferno, é o Hades, mas que, assim, em termos de jornada do herói, né, a gente vai pensar em descida ao inferno, porque aí a gente pensa também mais amplamente essa jornada como uma coisa hoje, né? Qual é o seu pior medo? É isso que você vai ter que enfrentar. E o Orfeu, ele vai entrar nesse submundo, e aí o resultado, esse retorno transfigurado, que é o que, assim, para Campbell é o necessário, é o que faz essa jornada virar circular, é trazer esse elixir, né? Eles chamam de retorno com elixir. E o interessante que, assim, tem várias coisas interessantes que a série vai contar de uma maneira diferente, mas o interessante, assim, para mim, é que o elixir que ele traz Eurídice. é Eurídice com esse entendimento da Eurídice de que tem uma missão. Então, vocês vejam que, assim, a gente tem 2 arcos, eu diria. Tem um arco grande, como a gente já estava falando, um arco grande que é essa história que é vamos tirar os Zeus dessa posição tirânica. E isso não terminou na primeira temporada. Na verdade, isso, assim, eu diria que a primeira parte dessa trajetória terminou na primeira temporada, né? Mas você tem a história do Orfeu inteirinha. E você tem a história da Eurídice. Então, assim, a maneira como eles trançam isso, né? Porque a Eurídice também, do entendimento do que ela está fazendo ali para a aceitação da missão dela, ela também está cumprindo. Só que aí, se a gente for analisar a jornada da Eurídice, ela termina a primeira temporada naquele momento do chamado aventura. Exatamente. É agora que ela vai entender, agora que ela entendeu a missão dela. Enquanto que o Orfeu, ele passou pela separação, porque ele perdeu a Eurídice, né? E aí ele teve o chamado aventura a partir do Dioniso. É redondinho, não podia ser mais redondinho. Qual é a grande diferença? Uma pergunta. Eu não sei se eu estou confundindo, mas é na jornada do herói que o herói vai obter aquele elemento mágico, não é? É porque, assim, o elemento mágico a gente vai encontrar na estrutura do próprio, mas é que a estrutura do próprio e a estrutura do Campbell, elas são correlatas, né? Porque eu fiquei pensando
que a marca na mão feita pela Moira foi o É perfeito. elemento mágico dele. E isso é próprio, isso é a estrutura do conto de fadas. Mas, assim, o próprio Campbell, porque o Vladimir Prop, que fez meio que essa mesma estrutura, só que analisando os contos fantásticos russos, ele faz uma estrutura que é protoconto, né? Seria protoconto. Eu não chamo exatamente assim, não, mas eu chamei assim. E quando o Campbell vai fazer o livro dele nos anos 40, ele vai também remeter a Prop. Então, tem tudo a ver essas jornadas. E é aquilo que a gente estava falando, e tem tudo a ver ele fazer esse cruzamento com Jung, porque é a maneira como a gente elabora o mundo, né? É a maneira como a gente elabora o mundo. Então, a gente falando aqui desses heróis, não tem como não falar da jornada do herói, né? E a maneira como ela se realiza na série. Por quê? Porque é muito legal, né? A gente sabendo que, sei lá, qualquer filme da Disney, ele vai conter, a gente vai poder identificar essa jornada do herói. A gente ter numa série de mitologia, sobre mitologia, que dialoga com a mitologia grega, esses mitos que já têm em si essa estrutura, naturalmente, trazidos para a gente, para fazer, sei lá, para dialogar também dentro da estrutura da série, é mais interessante ainda, né? Porque os mitos, eles já vêm assim, já vêm com essa estrutura bem certinha. E aí, bom, Paty, e aí eu queria falar um pouquinho. Eu acho que assim, é importante a gente falar um pouco do Ceneu, né? Acho importante a gente falar do Ceneu, porque no primeiro episódio a gente falou da Reed, do Orfeu, e falou um pouquinho da Ariadne, que a gente vai falar mais um pouco. Agora, o Ceneu, ele vai aparecer aqui no segundo episódio, e ele não é um herói que a gente, assim, não é um dos heróis populares, né? Não é o Hércules. Não. Então, você tem aí a definição do Ceneu? Tenho, peraí que eu só vou achar, mas eu tenho, porque eu Para fiz. você falar, porque assim, o Ceneu, quem assistiu em inglês, ele é chamado de Caineus, né? Isso. E aqui em português, na tradução em português, e também no dicionário de mitologia grega e romana do Pierre Grimal, tá como Ceneu, né? Isso. Aí a gente queria falar um pouquinho. Uhum. Vou dar um panorama de uma coisa que bateu e não bateu com o Grimal e que eu levantei em outros lugares. Achei uma história lindíssima e uma história que vai se cruzar, inclusive, com a história da Medusa, mas achei uma história bem bonita. Na verdade, o nome dela feminino é Caenis. Ela tem um nome feminino, Caenis, era uma moça muito bonita, filha de um rei da Tessália, e ela era muito bonita. Aí ela foi chamar a atenção de quem? Ela chamou a atenção de Poseidon. Aí Poseidon ficou encanado na danada. Ele ficou encanado, ficou encanado, ficou encanado. O que aconteceu? Ele acabou tendo relações com ela à força. E Como sempre, né? Hã? Como sempre. Os deuses, como sempre, né? Aí, só que ele falou para ela assim que, terminado, né? Ele concederia para ela qualquer pedido que ela quisesse. E ela ficou tão horrorizada pelo que ela passou, tão traumatizada pelo evento, que ela pediu para ser homem. E Poseidon não teve o que fazer se não conceder o desejo dela, porque ele falou que ele concederia qualquer desejo que ela quisesse. E concedeu. E ela se tornou um grande guerreiro. Um guerreiro daqueles guerreiraço mesmo. Tanto que ela está no casamento de Pirito com quem? Eu não lembro com quem. Ela está no casamento de Pirito, aí tem uma treta no casamento de Pirito e que os centauros atacam o casamento de Pirito. E ela luta, ele luta sozinho
contra os centauros. E quando está vencendo, literalmente, está vencendo a luta, os centauros percebem, porque além de Poseidon dar o masculino para ela, ele ficou com tanta pena que ele deu a invulnerabilidade também. Praticamente a mesma invulnerabilidade que foi dada para o Aquiles. Mas a do Aquiles tem a ver com o rio Estige, que era um rio que falava sobre a verdade, sobre os desejos, sobre realização de desejo e sobre a verdade. Tanto que Tétis, a mãe de Aquiles, vai lá, o nosso mimadinho em plantão, vai lá e mergulha, né, o Aquiles no rio Estige, só que ela segura ele pelo calcanhar, que é o único ponto que fica invulnerável do Aquiles. E o caso da Caenis Ceneu é a mesma coisa, só que não chegou a ser mergulhada no Tétis, no Estige. Mas ela deu invulnerabilidade. Quando os centauros na luta percebem a invulnerabilidade dela, que lançava lança, nada, lançava pau, nada, não adiantava, eles começam a juntar e atirar pedras enormes e esmaga a Cineu. E um dos mitos vai dizer que ela se transforma, que Poseidon fica penalizado e transforma ela em ave, uma ave bem bonita, tal. E aí tem outras, como você sabe, né, Patrícia? Tem outras versões do mito, o que difere um pouco com o que o Grimal fala, porque as minhas fontes acabaram sendo diferentes e acabou sendo um pouco diferente. O que isso nos fala hoje? O medo da mulher de sempre, né? Eu também ia pedir para virar homem. Falar, Ô, tem uma transforme em coisa homem, que né? tem uma coisa que o Grimal fala que eu achei interessante também, que assim, segundo uma tradição do mito, o Ceneu, quando ele ficou transformado em homem, ele se encheu de orgulho. E aí ele cravou a sua lança em praça pública e exigiu que prestassem culto à sua arma, como se fosse uma Prepés, hein? divindade. Essa arma fálica, essa lança. Então, não só Exatamente. ela virou homem, né? A Cenis Como virou ela Ceneu, como tomou ela posse sei lá, ela meio, de certa do maneira, ela espírito queria fálico, fugir, né? Ela tomou exatamente, posse tomou posse do da, espírito. é, tomou posse daquilo que é tão presente no homem, né? E também que amedrontou tanto ela, né? Porque Porque afinal ela ela foi, fica mesmo ela foi picada traumatizada. pelo coelho. Essas várias versões do mito é que são fantásticas, né? Mas E enfim, aí, é um movimento trágico que acontece com ela, que acaba fazendo com que ela peça para ela se transformar em homem. Tem versões do mito que fala que ao morrer ela volta a ser mulher, e tem outras versões do mito que não. Então, bom, os mitos são assim mesmo, né? Mas é uma história bonita que ela, de uma outra forma, né? Ela entrou na série de uma outra forma, mas vai falar da mesma coisa. Vai falar de gênero, vai falar de violência de gênero, porque o Ceneu também passa por violência de gênero lá, né? uhum, Ele a mulher ou homem, ele passa por violência de gênero, sendo mulher ou sendo homem. Então, é a coisa assim que eu achei mais bonito que a história realmente pegou do mito, que é. abraçou ali do mito e trouxe isso para a modernidade. Isso, olha, graças a você que percebeu, que sacou tudo isso. E eu, quando olhei o mito, eu falei, gente, o mito é perfeito para a história de Ceneu mesmo. O mito é perfeito. Porque o que aconteceu? Quando eu prestei atenção, eu fui pesquisar, né, Ceneu, porque realmente eu também não conhecia. Eu não sei se está em Ovídio originalmente, esse mito, Espera aí que mas eu olho enfim. para você. E aí eu Está olhei e em falei, Ovídio, gente, está na Metamorfose de né? Tá na Ovídio, está no Metamorfose de Grimal Ovídio. e está em
na biblioteca de Pseudopolodoro. E o que acontece que me chamou muito a atenção? Que eles escalaram para fazer, assim, então, assim, de tudo que a gente falou, existem variações do mito, mas basicamente a gente está falando de uma menina que se transforma num menino, né? Uma mulher que se transforma num homem. E aí o que aconteceu que foi interessante é que na série eles colocaram um ator transgênero, um homem trans, para fazer o Ceneu. Isso me chamou a atenção, porque eu fiquei, mas se ele é um homem trans, como é que eles fizeram com a história? E aí, assim, é muito sutil, é muito legal a maneira como eles fizeram, porque quando a mãe vai falar, a mãe do Ceneu, eu esqueci agora o nome dela, vai falar sobre a profecia dele, que é a mesma profecia da Eurídice de Zeus. e de Zeus, e não, a Ariadne é só dele. A da Não, Ariadne tem a ver com a de Zeus, mas é outra. Quando ela vai falar da profecia, não, mas peraí, Ceneu, mas não é a profecia, não. Porque tem uma coisa que a mãe fala que, sim, claro, tem a profecia dele é a mesma. Só que a questão é, a mãe é a amazona. Entre as amazonas só podia ter mulher, não podia ter homem. Não podia ter homem. Quando fosse homem, quando nascesse homem, tinha que ser expulso da comunidade das Amazonas, porque entre as Amazonas só havia mulheres. E aí, o que a mãe fica conversando com ele é que ela não queria se separar dela, né? No caso da Cenis, que ela queria muito aquela filha e tal, e ela ficava torcendo para que viesse uma menina, para que ela não precisasse eventualmente se separar dela. E aí tem um momento que é realmente um detalhe de diálogo muito sutil que ela fala: quando você nasceu, eu fiquei aliviada, porque enfim, eu fiquei aliviada porque eu vi que isso não ia acontecer, eu vi que eu tive uma filha mulher, uma filha menina. Só que aí ela fala, mas a profecia não se engana nunca, né? Que eu acho que assim é uma frase muito repetida na série. A profecia está sempre e na verdade é um fato que a gente vê na mitologia, né? A profecia sempre se realiza de alguma maneira. Então eles trouxeram a discussão tão contemporânea que é das pessoas transgênero para a série dessa maneira, deixando claro que ela, apesar de ela ter nascido biologicamente mulher, assim, sabe o que acontece? Essa era a profecia da mãe, não a profecia do Ceneu, a profecia da mãe, né? Então, assim, ela achou que a profecia não se cumpriu, que ela ia ter um filho homem, porque quando ela viu biologicamente aquela menina nasceu mulher. Mas, eventualmente, aquela menina descobriu ser trans. Então, ela, na verdade, é o que a mãe dela, a mãe de Ceneu, fala para ele. A biologia não. A biologia. A profecia sempre se cumpre de alguma maneira. E é tão legal porque eles trazem essa discussão de uma maneira sutil e muito bem inserida e trazendo, como a gente falou, né, um mito que já existe e atualizando ele, né? E assim, porque a primeira coisa que me chamou a atenção foi o fato do ator ser trans. Eles não teriam colocado um ator trans se eles não fossem trazer esse tema, discussão, né? essa discussão. E eles trazem essa discussão de uma maneira tão legal, porque quando ela tem esse diálogo com ele, ela vai falar sobre a forma não corresponder necessariamente ao conteúdo, coisas assim que a gente vê muito já faladas contemporaneamente sobre o assunto, mas que, né, imagina, Verdade. veio ali no mito essa história e eles recontaram, então eu achei isso muito legal, né, e assim, é o Ceneu que vai ter um relacionamento, pela primeira vez a Eurídice vai realmente sentir que amou alguém, né, então, porque... E você vê, né, que todo mundo tem o seu cantinho certo na série, e o Ceneu, não dando spoiler, já dando spoiler, o Ceneu é a pessoa que dá a renovação. Ele é que concede a renovação, né? Então, ele, teoricamente, Alnax, não, é Alnax,
Ele é a renovação, né? Então, teoricamente, ele é a ruga, né? Ele é a própria ruga nos Zeus, né? Ele é, e aí a gente já falou, ó, quem perdeu, que agora tem uma hora que eu já começo a ficar aflita com o tempo, porque é muito assunto. Quem Estamos. não viu, quem não viu o nosso encontro da semana passada, tá no YouTube da Deva Escola, tá? Vocês procuram lá o canal da Deva Escola, só tem esse vídeo. Então, a gente vai falar de como essa ruga, essa linha, porque a profecia deles todos fala de uma linha, né? Uma line, e aí em inglês line e ruga pode ser a mesma coisa. Então, cada um vai interpretar de uma maneira, só que assim, o que a gente estava falando no encontro passado é que essa linha, ela fala da híbris, fala dessa linha que não pode ser ultrapassada, e que sempre que essa linha, digamos, de ação, né? Sempre que aquele limite é ultrapassado, dá ruim, dá em tragédia, e essa é a base de todas as tragédias gregas e de todos os mitos que terminam tragicamente. Né? Alguém ultrapassou uma linha, um limite que não devia ter ultrapassado. Né? Paty, eu só quero fazer uma reiterada aqui, porque eu estou meio traumatizada do encontro do grupo de ontem, que eles falaram que nem sempre as profecias se cumprem. Para mim, eu reitero, as profecias se cumprem. Elas no afã de não querer que ela se cumpra, aí é que o herói dá a volta e cumpre a profecia. Então, por mais que ele fuja da profecia, ele acha que está correndo da profecia e, na verdade, ele está indo ao encontro da profecia. Vamos pensar aqui rapidinho só no Édipo, que fala: vou fugir da minha cidade para não matar meu pai e casar com a minha mãe. Aí, no que ele foge, o que ele faz? Ele mata o pai e casa com a mãe. Então, por mais que rode, ele acaba sempre... Beijo, Alex. Por mais que rode, ele acaba sempre concretizando a profecia. Por mais polêmica que isso gere entre os meus amigos helenistas, pelos textos que eu li, a profecia ela vai dar um jeito de ser cumprida. Falei. Eu, como não li todos os textos, né? Eu sou uma simpatizante da mitologia, mas eu não tenho esse conhecimento profundo. Eu vou concordar com você. Você falou, tá falado, entendeu? A nossa terceira parte também está concordando com você. E aí, E não que a reclame gente... das partes, não é isso? Não é? E aí, bom, já que a gente está falando dessa questão da profecia, eu pensei que a gente podia falar um pouquinho também das moiras. Das As moiras. moiras. Vou falar Porque rapidinho elas das moiras. são um pouquinho mais, porque a gente falou, mas assim, eu acho muito importante, porque o que vai acontecer aqui, seguindo a história? A Eurídice chegou lá no submundo, encontrou o Ceneu, tem todo aquele mundo que eles fazem meio que como se fosse um mundo corporativo ali no submundo. A Eurídice, por enquanto, não sabe muito bem o que está acontecendo ali. E o, o, o Orfeu desesperado, porque perdeu aquele amor imenso da vida dele, ele fica na merda, tenta se matar, e o Dioniso chega e fala, não faz isso, eu vou ajudar, porque o Dioniso ficou encantado quando ele entendeu a existência do amor, né? Ele ficou, nossa, mas que... Ele está encantado, acho que pelos humanos e pela capacidade dos humanos de amar, né? Eu acho que ele ficou tão encantado que ele olhou e falou assim, não, calma, eu vou te ajudar. Quando ele ouviu a música do Orfeu, principalmente, ele falou, nossa, que sentimento maravilhoso. Até e aí eu ele se senti propõe. isso. Até eu Não, senti né? isso. Aquela música é tão bonita. E aí ele fala, não, cara, peraí, eu vou te ajudar. E aí ele leva o Orfeu para esse lugar que se chama The Cave, né? Que é a caverna,
que é um lugar que as pessoas vão, meio que um bar, que tem um game, e aí o Orfeu acha que aquilo é mó, assim, que as pessoas vão lá achando que vão realmente conseguir entrar no submundo, mas que ninguém nunca conseguiu, e o Dionísio meio que não, mas vai dar certo porque eu tô do seu lado. Eu tenho, eu tenho, eu tenho conexões, né? Então, Eu sou um e Deus e estou do teu lado, né? né, meu pai dali, manda em tudo. E aí eles vão para lá, e aí o Orfeu fica ali negociando. E quem é que está ali? Aqueles três personagens que eles encontram, que, como você bem lembrou, um deles vai marcar a mão do Orfeu. É a Quem são eles? Láquis. Conta pra Então, gente. Conta pra eles quem são eles. Pra gente, quem são eles? as moiras, elas são figuras ali centrais ali na mitologia grega, né? Elas são elas que vão mostrar para a gente a inevitabilidade do tempo. Então, o tempo é inexorável e o tempo vai nos pegar de alguma forma, sempre vai nos pegar de alguma forma. Então, elas eram muitas, mas o mitológico, se não me engano, vai ser na Teogonia, que elas vão acabar deixando em três as moiras. Veja bem, a vida do ser humano, ela está na mão das moiras. Então, uma tece o fio do destino, a segunda mede. Então, uma está tecendo a vida de Teseu. Estou tecendo. Aí a segunda mede, fala assim, vai viver só isso aqui. E a terceira corta. Corta, morreu. Né? Então, quem são elas? A Cloto é a primeira, é aquela que tece o fio do destino. Então, ela vai. Ela é que simboliza aquele sopro de vida que eu falei lá no começo entre os gregos. Então, aquele primeiro sopro de vida, né, que é aquele primeiro sopro mesmo, vai ser dado pela Cloto quando ela começa a tecer o fio do destino. Você vê que as coisas vão todas se entrelaçando, né? A Uhum. segunda é a Láquesis. A Láquesis é a que vai determinar o fio, né? O tempo de fio. Então, ela vai determinar quanto você vai viver. E ela é a pessoa que decide o que, o que você vai ter, qual o seu punhado, quinhão de sorte durante a vida. Não necessariamente sorte como uma palavra positiva, mas uma, uma questão de sorte como aquilo que você vai viver, né? É que nem, eu vou fazer um parênteses muito rapidinho, é que nem costumam colocar na caixa de Pandora a esperança, né? Tem uma porrada de malefício lá, eu acho que eu já falei isso aqui, tem um monte de malefício lá. Aí eles falam assim, no fundo ficou a esperança. Como assim um montão de malefício junto e a esperança lá junto? Quer dizer que, peraí, eu lembro de professores na graduação discutirem que a tradução mais próxima era expectativa. Então, é a mesma coisa que eu coloco aqui para sorte. Não é sorte de, é sortudo. É que vai passar por coisas na vida. E a terceira é aquela que vai, corta o fio e fala, deu por hoje, acabou, é finito, vai pro Hades. E assim, Patrícia, dá para negociar com as moiras? De acordo com Estélios, ontem, dá para negociar com as moiras. Hum. Desde que você troque uma vida pela outra. Ele até deu um exemplo que eu não estou lembrada aqui. Se a outra Tem Patrícia mesmo. lembrar, não sei se a Papalardo já foi. Se a outra Patrícia lembrar, ela fala. Mas teve um casal que o homem ia morrer e aí trocou pela vida da esposa. Coitada, né?
Mas aí a Mas esposa realmente, agora eu não morreu. estou lembrando exatamente desse mito, mas tem Eu mesmo. A não, gente pode eu não procurar e trazer na lembrava dele. próxima. Mas É. assim, a outra pessoa tem que concordar. Ai, tá bom, amor. Eu morro por você. Nossa, isso é muito romântico, com bebendo absinto mesmo, né? Porque fala, ai, amor, morro por você, né? Aí é coisa muito romântica. Mas enfim, Romântico nível mas fadinha verde. É. isso, Paty. Mas assim, mas enfim, de acordo com o Esteves, é possível negociar com as moiras. Mas eu acho que existe um nível, porque para mim elas transcendem os deuses. Porque não é, os deuses não fazem o que eles querem. Ah, vou fazer reviver. Ele pode até tentar, mas ele vai ter que ter um nível de negociação, entende, Patrícia? Uhum. Pode tentar, mas ele tem que negociar, porque o fio do destino está lá, feito. Quando ela chegar, O fato, quando a Atropos falar vou cortar, ela corta. e o fato é que na série Zeus não consegue negociar. Ele vai, bota fogo em tudo e acha que Taca acabou fogo. com os moiras e não acabou nada, coitada. Ela reaparece ali Não, e e o aí ainda pior, traz o Prometeu de ele volta e taca mostra ter fogo mais poder que falando, ele. né? Ele É. taca fogo falando assim: eu taco fogo nelas, taco fogo em tudo e taco fogo na minha profecia, então minha profecia para de existir. Não, gente, a E não tem profecia nada a está ver, dada, né? né? A profecia, como diria Homero, a profecia é palavra alada. Ela foi dada, ela foi falada, ela viajou, ela pegou ou o pé de Hermes ou ela pegou o pé de Íris. Viajou. Não adianta, não tem o que fazer. Então, não Não sei, volta. ó. Mas aí, quem quiser ver mais, Exildo vai falar, ele menciona sobre as moiras. Tem um texto do Richard Buxton, Greek Mythology and Introduction, também fala. E o próprio Grimal, né? Quem quiser procurar no Grimal também tem falando das moiras. Mas basicamente é isso, gente. Elas tecem o fio do destino da vida dos seres humanos e dos semideuses, dos heróis, na verdade, né? E na série, como a série parte de um princípio, parte do princípio, que é o princípio que não está na mitologia, pelo menos a gente não encontrou nada nesse sentido, que é de que Zeus já foi humano um dia, e a gente ainda está tentando entender, um dia talvez se tiver outra temporada, talvez eles expliquem isso, porque não está na literatura, parece que não está em lugar nenhum, Tá nebuloso né? Então, assim, isso, né? na série as moiras também elas podem jogar com o destino de Zeus. Talvez eles tenham até inventado isso para a série, porque senão não ia ter o que se fazer, né? Não, Zeus é Zeus, não tem nada que é maior do que ele e não tem profecia que valha para ele, então acabou a história. Não tem Mas, história, mas os né? deuses tinham profecias. Eles Tinham, tinham né? profecias. Tanto que, Eles. tanto que o Cronos teve a profecia de que ia ser deserdado, Ia ser destronado por destronado. um filho, que foi Exatamente. Zeus. Exatamente. Quando Zeus foi ameaçado, ele foi lá e também. Eu não digo que ele burlou a profecia, mas ele jogou com a profecia também. Que Zeus também É. teve as profecias dele, né? Mas enfim. Agora, uma coisa, porque a gente precisa, a gente ainda teria para falar, que eu estou achando que já vai ficar para o nosso próximo encontro, porque aqui a gente só tem. é, Beijo, Beijo, Alexandre. Olha, Ale. gente, depois eu vou colocar, assim que eu sair, que o Alexandre está indo embora, eu vou colocar no meu Instagram, vou marcar você, Paty, o filme dele, para vocês irem, porque o nosso amigo Alexandre Brito tem um filme chamado No Silêncio, que é um filme completamente independente e que está participando de um festival, e não custa nada a gente dar uma força, né? Ir Eu lá já votar, votei. porque é importante, né? E a gente sabe como é importante essa colaboração com os amigos. Então, olha só, a gente tem que falar, pelo menos assim, para a gente, eu acho que para a gente arredondar e fazer e falar no encontro que vem do final, a gente ainda precisa falar do Minos,
de Minos, toda a galera de Creta, né? Minos, Precisamos. Ariadne e Dédalo e Ícaro, e contar mais ou menos como que terminou essa história ali na série, como que eles deixaram para gente, enfim, ficar Não, guardando depois, tranquilo. já com mais informações das próximas temporadas. Mas antes, eu acho que é o seguinte, já que a gente está falando, tem mais um tempinho, antes da gente entrar mesmo nos mitos da Ariadne, que depois vai juntar com o Dioniso, e toda a história do Rei Minos e do Minotauro, que eu acho que pode ser o tema do nosso próximo encontro, eu achava legal você falar das Erínneas para gente. Porque, assim, a gente tem. E são dois grupos de três, né? Um grupo de três são as moiras, que é quem a gente vai encontrar na caverna. The Que... Cave. Pode repetir o nome delas, Paty? Claro, O nome das três moiras? Confere aí. Peraí, que eu tava com ela na mão agora. Peraí, Patrícia, peraí. Nossa, eu perdi, tava com ela na mão agora. Tá bom, mas é Achei. Láquesis, Cloto, que é a que Cloto, tece o fio. é Láquesis, Sufim. Láquesis é a que mede. E E, Atropos é a que corta. beleza. Então, essas, elas não são, digamos, elas são que nem o destino mesmo. Elas não são boas nem ruins. Elas estão aí para distribuir o destino de cada um, né? Só que a Ariadne, ela começa a partir do momento que ela vai passear lá com o Teseu, vai lá como se fosse uma espécie de coliseu, né, onde tem luta entre as pessoas, ela começa a ver que tem três figuras perseguindo ela. E são figuras que a gente também vê matando um sujeito meio que aleatório que aparece na série. Que está horrorizado, está tentando fugir daquelas três figuras, e depois a gente vai entender que são as erínneas, né? Em inglês, acho que são furries. Porque elas também são conhecidas como as fúrias. Aí eu queria te pedir para falar um pouco assim, o que que são as erínneas e por que que elas geram tanto medo, talvez, em quem vê, porque que é o que acontece com a Ariadne, né, que acontece com esse homem, e é onde que a gente vai chegar com elas na série, né? Por que que elas aparecem aí? Então, as erínneas também era um grupo maior, né? Mas aí é Ésquilo que vai, na trilogia da Oresteia, é Ésquilo que vai deixá-las em três. Os nomes delas são Áleto, Megaiga, que o pessoal chama de Megera, e Tisífone. O que elas são? Elas são figuras que personificam a vingança e a justiça implacável. E elas são originárias. A coisa mais importante que eu acho é que elas são originárias da tradição oral. Adelmo, boa noite. E elas têm um papel fundamental porque elas punem os homens, porque Nêmesis vai ser aquela que punem os deuses. Então tá, elas punem os homens. Mas quem elas punem? Elas vão punir, primeiramente, a que eu falei, a Áleto. Ela castiga ela castiga quem pratica delitos morais, como ira, cólera e soberba. Então, ela vai atuar em quem é rebrestés, no sentido de orgulho, de muito irado,
Quem que a gente conhece que é assim, né? Que Mas deveria ser perseguido por quem é o essa Irina? mimadinho da. Quem é o mimadinho do homem de Quem vapor? merecia ser perseguido pela Hálito? A gente até já sabe. Então, ela persegue Mas não é esse só tipo de ele pessoa. não, tá? Porque Agamemnon também, eu vou te falar, eu botava uma ruma de Irene atrás dele. Uma ruma é ótimo, Patrícia. Uma ruma Minha mãe muito adora falar boa. uma ruma de Erínia, A ruma de Irene atrás de Agamemnon. né? Tchau, Paty. Boa noite. Tá, É, obrigada pela participação, Paty. aí, mas tem vários, né, que são que o poder toma conta deles e eles acabam. Nesse caso é o Agamemnon, mas a gente tem outros ali, tem outros dentro da mitologia que o poder vai realmente consumi-los, né? Então essa é a Hálito. A Megaira, eu gosto de chamá-la de Megaira, mas o povo chama ela de Megera, tadinha. Ela castiga os delitos contra o matrimônio, ó. Tá ali com Hera. Essa. Uhum. Traidores de plantão, tem uma Erínia só para eles. Ó, que beleza, hein? Né? Essa aqui é trabalho. Em especial, a infidelidade. Então, Zeus tinha essa Erínia atrás dele todo tempo. Mentira, porque aí é Nêmesis mesmo. Não pode ser uma Erínia atrás Não tem dele, né? Irene E atrás só dos seres só dos humanos, né? seres humanos. E a Tisífone, que é encarregada de punir homicídio, patricídio, farricídio. O engraçado dela é que ela açoita os culpados e enlouquece os culpados. Eu acho que a Megera, ou eu não lembro se é a Megera ou se é a Leto, que ela fica gritando na orelha do culpado. Você já imaginou você ter uma Irínia gritando na sua cabeça? O resto da vida? O resto da vida. Aí o que acontece? Acontece o que aconteceu com o cara lá no começo do episódio 2, não é? No começo do episódio 2 ou no começo do 3? Que o cara se mata. Então, perseguindo, no episódio 3 elas começam a perseguir um homem aleatório. E elas ficam. Ele que se mata, né? De tanto que ele não aguenta aquela É que tortura. não mostrou, mas elas geralmente, uma açoita, uma grita, a outra. A outra, ela causa tanto terror e tanto medo que o ser humano vai enlouquecendo. Então, cara, vocês imaginam essas entidades atrás de você que só você enxerga e elas te perseguindo ali. Você enlouquece e se mata mesmo. A função delas, elas têm a função de perseguir e punir aqueles que cometem crimes contra a ordem moral e social. As erríneas perseguem especialmente aqueles que matam familiares, refletindo a ideia de que crimes dentro da família são os mais atrozes, por isso que ficaram atrás do Orestes, e, portanto, merecem punição severa. O negócio delas é punição severa. Mas aí tem aquela coisa, Patrícia, não é vingança pela vingança. É uma vingança que elas acham que é justa, sabe? Não se mata pai e mãe, não se desonra deuses. Tem uma aqui que ela é da desonra dos deuses. Não se desonra a Deus, tá? As Eríneas vão aparecer na trilogia de Orestes, né, da Oresteia, e elas desempenham um papel central na história, porque elas ali vão perseguir o Orestes, porque Orestes matou a Clitemnestra e o Egisto. Mas aí ninguém fala, né, que a Clitemnestra matou o marido, ninguém fala que a Megaria foi lá na orelha dela também, ficou gritando na orelha dela para ela se matar. Ninguém fala. Mas enfim. Mas é porque o marido dela merece. Olha a Patrícia colocando fogo no negócio aí. Então, vai ser o principal, a principal fonte para falar das Eríneas, tem outras fontes também, mas a principal fonte vai ser a trilogia de Ésquilo. Porque no final tem lá o julgamento, aí as Eríneas tacaram o terror lá, aí a Atena fala assim: não, gente, vamos conversar.
Ele fez isso porque, coitado, olha o que a mãe fez, não foi justo, matou um herói de guerra. Ah, eu voto não. Aquela coisa de ir para o confessionário e votar não, né? Aí as velhinhas falam assim, ai, tá bem, coitadinho, é justo. Aí elas se transformam nas Eumênides, que são, se você colocar no Mágico de Oz, é a bruxa má se tornando bruxa boa, entendeu? Elas se tornam Entendi. boas, porque elas se transformam nas Eumênides. Então, E ela vem cá, sai e daquilo lá. Fala, Paty. a expressão voto de Minerva veio dessa situação na Oresteia? Sim, porque ficou empatado. Aí a Uhum, Atena foi chamada, por quê? Porque a Atena é deusa da sabedoria, né? E ela uhum, foi lá e defendeu Orestes. Aí, no que ela defendeu Orestes, ela votou que ele era inocente, e aí ele foi absolvido de ter matado a mãe e o amante dela. É daí mesmo uhum, que sai a expressão. Só que a expressão vai sair tardiamente, né? Porque ela vai sair como voto uhum. de Minerva, não como voto de Atena. É, via romanas, É. né? Ô, Paty, deixa eu falar uma coisa. São 10 para as 10. Aí a Magê tem pergunta para fazer, eu acho. Mas aí você tem eu tenho assim, tem um comentário do Cello que falou da Medusa, né? Que a Medusa teve dois filhos que nasceram da cabeça dela, e a Medusa, só para lembrar, porque a Medusa ela tá lá, ela é um tipo de uma gerente lá no Hades, e sim, de fato, nascem, se eu não me engano, é o Crisaor Isso e o nasce o Pégaso, Crisaor né? e o Pégaso, é. Aquele cavalo Então, maravilhoso que assim, tem asas. E o Crisaor, que é um e um gigante todo douradão. do Douradão, que também é uma imagem bonita, né? Então, assim, É. desse monstro. E também, só para falar, porque você falou do que eu fiquei falando, poxa, o Poseidon, esse Poseidon estuprou ela, como sempre, porque ele também estuprou a Medusa, né? Também. E, E na aí a verdade, ela Atena que foi ficou com punida. raiva de quem? Me diz, de quem? Da Medusa. Aí vai A lá e Medusa que faz foi o punida. belo cabelo, que Medusa tinha um cabelo maravilhoso, que afrontava todo mundo. Medusa era um afronte. Aí ela vai e faz o quê? Faz o cabelo da menina virar serpente. Olha isso. Pois é. E aí, olha só, para a gente não se estender mais, eu queria pedir para a Magê fazer a pergunta dela. E, assim, essa imagem. Gente, desculpa, é que a Ângela ligou aqui no computador, aí veio a voz de vocês. Ah, tá. Mas então, Tá? gente, E aí a gente fala, Magê. então, eu só anotei dois comentários do Cello mesmo, que foram feitos. Eu não tenho perguntas sobre a questão, e acho que foram só esses dois comentários mesmo. Que um você já falou da Medusa, e o outro é que quando vocês estavam falando da caixa de Pandora, né? Ele ouviu falar que a esperança foi a última, mas que não conseguiu sair do baú. Isso foi o comentário antes dos dois filhos nascidos da cabeça da Medusa. Eu não sei se você vai falar, Paty, mas eu conheço uma versão diferente do mito, que na verdade é a caixa é fechada. Como é que é? Agora eu também não vou conseguir lembrar, mas é diferente essa história de que a esperança ficou por último, Então, né? na verdade, o nome dela já dá uma entregada, né? Que é Uhum, Pandoros, né? Que uhum, do grego todos os presentes, né? uhum. E a Pandora, eu não lembro agora, mas ela foi dada a Epimeteu. Epimeteu é Ela foi aquele. feita para ser dada, ela foi feita, ela foi construída para ser dada a E Epimeteu Epimeteu, pelos deuses, e cada vamos. deus deu uma qualidade a ela, qualidade ou defeito, né? Isso, olha aí, Paty. Aí o que que acontece? Epimeteu não, a gente não pode esquecer que Epimeteu é aquele que fazia e falava depois, vixe, Maria, fiz, né?
É aquele que era do depois. Prometeu era do antes e Epimeteu era do depois. E aí, um dia, deram uma caixa para Pandora fechada. A caixa estava fechada. Falaram assim para ela, não abre, né? Aí, Pandora... Dizem que daí é que saiu a tal da curiosidade feminina. Pandora falou assim, mandaram não abrir, vou abrir. Aquela coisa, né? Aquela coisa de filme de terror, né? Não abre essa porta, vou abrir. Aí Pandora foi e abriu e saíram muitos males. Aí, quando ela conseguiu fechar a porta, ela aprisionou a esperança. Essa é a história que mais se difundiu. O que é Thales, né, que falou? Cello? O que na faculdade a gente discutia, Cello, é que é meio... não faz muito sentido ter um único bem dentro de uma caixa cheia de males, né? Então, que a palavra em si, que eu não me recordo agora, mas que a palavra em si era o mais próximo que se chegaria para traduzir aquela palavra, não era esperança, era expectativa. Porque expectativa pode ser tanto bom quanto ruim. É verdade. Pode gerar uma ansiedade danada também. Né? Então, mas que ficou cristalizado, alguém cristalizou, deve ter sido alguma coisa no 16, no 17, em traduzir como esperança. Mas que o ideal na tradução é que se usasse expectativa, porque realmente não fazia muito sentido ter tanta coisa ruim, como peste, maremoto, terremoto, várias coisas ruins, e ter só uma coisa boa lá dentro. Então, na verdade, o ideal era que tivesse uma expectativa mesmo. Expectativa pode ser qualquer coisa. Não sei qual versão você conhece. Essa é a que eu conheço como a mais difundida. Não vou olhar também, porque eu também não estou lembrando, não adianta que eu não vou... Não adianta eu polemizar se eu não tenho, se eu não lembro. Paty quer criar polêmicas. O que eu ia falar é o seguinte, Paty, são 9:55. E o que a gente sobrou, então, para a gente falar na semana que vem? Creta, né? Eu acho, inclusive, a série, ela é localizada em Heráclion, né? A parte da Terra, quando aparece Heráclion, é ali o Palácio de Minos. E a gente tem muita coisa para falar sobre Minos, sobre a família dele. Voltem, porque a área de Creta ali, as pessoas de Creta ali, o circo ferve, né? O circo pega fogo. Só tem história. Inclusive, os troianos ficam ali em Creta, como se fosse um reduto de como tinha falado? Eles ficam essas pessoas refugiados, que é o que mais ou menos hoje é a ilha de Lesbos, lá na Grécia. A maioria dos refugiados, pelo menos quando eu fui em 2019, a maioria dos refugiados estavam mais ou menos que confinados em Lesbos lá. Então. Interessante saber disso, não sabia disso não. E aí, a gente vai falar, porque aí, falando de Ariadne, a gente fala um pouquinho mais de Dioniso e também as nossas expectativas para como que essa história pode continuar, né? E falar um pouco sobre esse mito que vai juntar Dioniso com Ariadne, então para a gente ver se é isso mesmo que vai acontecer na série, né? Se eles vão optar por outro caminho. E eu não sei, da minha parte eu queria agradecer muito, muito mesmo a presença de todo mundo que veio aqui, prestigiou. O Adelmo também está aqui, mandou um alô pra gente. Eu estou vendo vários amigos, né? A Paty o Ed veio, a Paty veio, participou, saiu, e assim, é muito legal a gente ver se realizar isso, né? A gente... Muito bom. Muito bom ver os amigos se divertir, para compartilhar um pouco e ter os amigos, agradecer a participação. Maravilhosa da Ana Maria Moretson entrou aqui. Maravilhosa. Mami não pode perder. E a Magê que veio representar. Márcio Vito, querido, entrou. Estou vendo, Márcio Vito mandando
Edna, maravilhosa. Edna é da minha turma do grego moderno, Ai, que maravilhosa. Ela é uma lady, eu já linda! falei para acho que ela é rainha lá da Grécia. Ai, que E linda! assim, Prazer, pessoas muito. Edna. Pois Obrigada, é, Ângela. Beijo, Alex. Ângela aqui, muito obrigada, Ângela. Várias pessoas, então assim, é muito legal poder trocar um pouquinho com vocês, trazer um pouco essa nossa felicidade de estar falando de um assunto que a gente curte tanto, né? E o que acontece? Assim que eu desligar aqui, vai aparecer no meu, no das meninas acho que não, mas no meu, na minha conta com certeza o vídeo gravado e depois esse vídeo, depois se eu tiver, eu edito um pouquinho e tal, depois não demora um pouquinho, mas eu coloco lá no YouTube do Leva Escola, tá? E eu recomendo também que vejam o primeiro, porque quem se interessou e não viu o primeiro, hoje a gente está continuando, falando do miolo da série, e no encontro que vem, que infelizmente será o último dessa temporada, a gente vai falar do pessoal de Creta, que, como a Paty falou, é muito palpitante. Não sei se vocês têm mais alguma coisa Não, para falar, gente. A só gente ainda tem agradecer 15 todo mundo minutos. mesmo. Muito obrigada. Mas Muito obrigada, Magê. Paty, é ótimo estar com você. Muito maravilhoso obrigada pelo como sempre, convite. gente. Eu estou feliz que hoje está dando para se despedir, porque semana passada caiu. Entendeu, né? Então, um beijo, Tudo beijo. bem, beijo. Tchau, Estar com tchau. vocês, meninas. Muito obrigada pela participação de todos. Até terça-feira que Tchau, vem. Boa noite. Até. Tchau, Boa tchau. noite. Sem fazer isso.